Eu preciso de ajuda de vocês. E é bem sério isso. E esse tipo de ajuda é bem essencial, na verdade, e talvez a gente precise aqui de muito tempo de reflexão juntos para isso. Essa semana me deu a bad, sabe? Me deu, assim, realmente uma sensação de que não tem saída. Que a gente chegou num beco sem saída, a gente não pode voltar e a gente não tem como avançar. Eu ainda estou digerindo, na verdade, o documentário O Dilema das Redes. Eu estou acabando de ler agora o livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. E é como se, como eu já disse semana, na verdade, né? Embora não tenha novidades nisso, é como se você visse todo o quebra-cabeça montado e você olhasse o painel ali, a cena, e ela fosse horrorosa, fosse óbvia e fosse um beco sem saída. Porque basicamente o que a gente está lidando agora é uma armadilha. A gente está aqui preso nessa armadilha. A gente está numa plataforma, a gente está numa série de redes sociais, que é onde a gente se comunica, onde todos nós aqui nos comunicamos, é como vocês me conhecem, é como eu falo com vocês, e essa estrutura toda, ela é fundamentada numa única coisa, que é o engajamento perpétuo, né? Que vocês fiquem o máximo possível aqui. E o modo para isso, o modo como se descobriu para manter vocês presos aqui, é o ódio. A gente está preso numa rede de ódio. Esse é até o nome de um filme que foi lançado recentemente também em polonês, né, que a gente até falou sobre isso aqui também. É uma rede de ódio. E a minha grande dúvida, e isso que eu quero a ajuda de vocês, que eu preciso que vocês parem e pensem comigo também e me ponham respostas aqui, o que vocês acham que a gente pode fazer, é como enfrentar isso sem usar as mesmas táticas, as mesmas ferramentas de ódio dessas pessoas, dos que estão no poder e de pessoas que estão se opondo agora a quem está no poder. E eu não compro mesmo essa história de que você não pode comparar a violência do oprimido com a violência do opressor. Eu acho que é uma armadilha, como eu disse, porque a violência, ela não tem fim. O ódio, ele não tem fim. E o ódio é uma força enorme de canalização e de agregação de pessoas. A gente tem visto isso. A gente tem visto isso na campanha presidencial de muitos presidentes, não apenas do Bolsonaro, como esse ódio agrega as pessoas. A gente tem visto esse ódio sendo usado como força de oposição. A gente não pode cair nessa armadilha. E quando a própria estrutura das redes exige esse tipo de postura, inflamada, enfurecida, revoltada, qualquer voz racional que tente mostrar um caminho que não passe pelo extremo, a impressão que tenho que já perdeu, que não tem como disputar. Porque, por exemplo, pensando historicamente aqui, que é o exemplo da barbárie máxima do século XX, é muito mais fácil você juntar, você agregar milhões e milhões de alemães contra os judeus, do que você reunir milhões e milhões de pessoas para defender um grupo oprimido, para defender um grupo perseguido. É muito mais fácil você criar inimigos, reais ou imaginários, pegar esses inimigos, demonizar esses seus inimigos e, com isso, juntar as pessoas contra esse inimigo comum, do que você propor uma causa positiva, uma causa construtiva e unir as pessoas em favor disso. A revolta, a indignação e o ódio unificam as pessoas. Já a construção, ela exige um esforço que nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer. Eu já mencionei aqui o livro Os Engenheiros do Caos, né, do Giuliano da Empoli, que é um jornalista italiano, e ele conta como tem sido esse processo da ascensão de governantes populistas pelo mundo. Ele fala da Itália, por exemplo, o caso italiano, com o movimento 5 estrelas, né, o movimento Cinque Stelle na Itália, fala do Orbán, fala da França, fala do Reino Unido, fala do Trump, inclusive menciona o Bolsonaro também. E ali ele apresenta uma visão que, para mim, passa, obviamente, pelas redes sociais também, né? Como vocês viram no documentário da Netflix, na parte política, pelo menos, tem a ver com isso, com esse ódio, com essa raiva sendo canalizada. Ele diz ali que a política tradicional, bem, a gente tem fases e fases, obviamente, mas nas últimas décadas ela passava dos políticos moderando o seu tom para poder chegar ao eleitor médio, vamos chamar assim, né? O eleitor moderado. Então, políticos, mesmo mais extremistas, eles são obrigados a modular o seu tom para se tornar atraente para esse eleitor médio. Era essa política feita até, sei lá, 2006, mais ou menos. Talvez até um pouquinho depois disso. Só que agora já não é mais necessário fazer isso. Porque a própria estrutura das redes sociais permite que você forme grupos radicalizados, extremistas, e que esses grupos fechados, cristalizados nesse espaço
de ódio, seja capaz de eleger candidatos, sem precisar apelar para o eleitor médio, sem precisar chegar no eleitor sem compromisso ideológico. E a gente viu isso exatamente com o Bolsonaro. Ele começa em grupos fanatizados, começa em grupos armamentistas, em grupos radicais, e depois isso vai gradualmente saindo disso e chegando ao eleitor médio. Então não é o esforço de sair do extremo para o meio, mas é aos poucos atingindo esse meio e o meio se radicalizando. E vocês viram isso. Eu vi isso. Parentes, amigos defendendo coisas que a gente imaginaria serem inconcebíveis que alguém dissesse em voz alta e sem vergonha disso. Pessoas dispostas a passar pano para alguém que defendia tortura, que defendia ditadura, que defendia uma guerra civil na qual morressem 30 mil pessoas. Pessoas que a gente conhece, parentes capazes de defender isso. Pessoas que a gente jamais imaginava que um dia votariam num extremista de direita. E isso aconteceu. No livro sobre os 10 argumentos para fechar as redes sociais, para apagar as redes sociais, o autor, que é o Jaron Lanier, ele fala o seguinte ali num ponto. Que o fato de ter ganhado Trump nos Estados Unidos, por exemplo, foi meramente acidental. Não importa se é um extremista de direita ou de esquerda. O que importa é justamente o fato de ser um extremista. De canalizar, de fato, essa revolta, essa indignação. E, se não me engano, no Dilema das Redes também menciona isso, lança essa ideia ali. Que não importa. O que importa é simplesmente encontrar um problema central na sociedade, dar respostas simplórias, fictícias para isso e juntar as pessoas em torno dessa pauta comum. Essa pauta de revolta, de indignação, de ódio, agregar raiva das pessoas. Quando a gente tem problemas estruturais profundos, como no Brasil, por exemplo, mas em vários outros países também, é muito fácil que alguém venha e explore isso. Por exemplo, o Bolsonaro foi lá e explorou a questão da violência urbana. É um problema evidente, é muito fácil alguém vir aqui e explorar isso. Porque todos os brasileiros são afetados, de um modo ou de outro. É muito fácil agora alguém chegar e explorar a revolta dos brasileiros que virá decorrente da crise econômica no Brasil agora. Será muito fácil alguém canalizar esse ódio. Essa agremiação com base nessa revolta, ela é essencialmente acrítica. Ela é irrefletida. São pessoas que estão movidas pelos sentimentos, pela emoção, basicamente, que é, em grande parte, o jogo da política. A política é um jogo emocional mais do que racional, mas nós que prezamos pelo pensamento crítico, nós que prezamos pela reflexão, precisamos fazer o esforço de parar e pensar. Por quê? O que essa pessoa está dizendo faz sentido? E esse é o beco sem saída. Por mais que a gente queira diagnosticar os problemas e encontrar talvez alguma solução para isso, porque sempre é complexa, nunca passa por respostas simples, isso sempre terá um apelo inferior a quem vem com propostas extremas. Ainda mais nesse jogo atual. Ainda mais nesse cenário atual, como diz o Giuliano Empoli no livro dele, como diz o documentário da Netflix, como diz o livro do Lanier, você tem toda uma estrutura de comunicação que estimula isso. E se a gente pensar historicamente, toda grande revolução de comunicação, ou revolução econômica, ou revolução tecnológica, levou a rupturas. Então a gente não está falando de alguma coisa que é para o futuro, isso. A gente não fala de uma coisa que ainda vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo. Se a gente pensar, por exemplo, na invenção da imprensa com Gutenberg, isso causou revoluções estruturais profundas na sociedade. Levou à reforma protestante, por exemplo. A gente poderia dizer até que estimulou o surgimento do capitalismo, de certo modo. Foi uma revolução que é imprimir um livro, em vez de alguém escrever esse livro, alguém vai lá e põe lá um tipo móvel, imprime o livro, isso mudou drasticamente a forma de pensar no mundo. Quando, por exemplo, inventam o rádio, isso já recentemente, o modo como o governo nazista utilizou o rádio foi crucial para o governo nazista, foi crucial para convencer as pessoas, foi crucial para propagar a mensagem do Hitler. Dificilmente eles teriam um tipo de comunicação de massa que eles tiveram nos anos 20 e 30 sem o controle do rádio. E isso passou pela televisão também. A televisão marcou a segunda metade do século 20. E agora, em nossa época, a ferramenta de comunicação, que é uma ferramenta basicamente fundamentada nessa exploração do ódio, também vai impactar o mundo, já também está impactando, na verdade. E assim como aconteceu com outras ferramentas, as pessoas aprenderam a lidar com isso. Isso trouxe grandes malefícios, grandes problemas sociais, mas também trouxe conquistas civilizatórias. Então a gente não pode imaginar que a própria tecnologia por si própria é ruim. É o modo como a gente utiliza isso. Só que a curto prazo,
eu não vejo uma resposta. O meu receio é que nessa rede de ódio, nessa rede de pessoas inflamadas que estão o tempo todo se antagonizando, o tempo todo querendo se destruir. E a gente tem falado aqui toda semana, né? Alguém foi cancelado, alguém foi linchado publicamente. Eu vou ter que fazer um quadro aqui, linchamentos da semana, porque assim, toda semana alguém é linchado. Ou muitas pessoas são linchadas, porque não para, né? É tudo movimentado na base da perseguição aos demais. E tendo isso em vista, a impressão que eu tenho é que nós seremos esmagados aqui. Eu vejo muita gente tentando agregar nesse sentido dos extremos para o centro, de tentar encontrar uma solução comum, de formar uma frente ampla, né? A gente vê na política agora falando sobre isso, de tentar construir positivamente, mas essas pessoas estão sendo esmagadas pelo ódio. Todas elas. Qualquer pessoa que se proponha como anti-autoritária, anti-radical, que se proponha a debater racionalmente os problemas, elas são esmagadas pela fúria. Então, o que eu quero de vocês aqui, essa ajuda que eu preciso de vocês, é que vocês me deem uma luz aqui. Cada um de vocês com sua experiência nas redes sociais, cada um de vocês com sua experiência política, cada um de vocês com sua experiência profissional também, nas suas diferentes áreas, que vocês joguem ideias aqui. Como a gente pode racionalmente, refletidamente, lidar com essa armadilha, que essencialmente é uma exploração dos medos, da raiva, da intolerância, que tira de nós o pior. Porque nesse ritmo, como as coisas estão se dando, a gente não vai ver apenas a corrosão das democracias, a gente não vai ver apenas o fim de direitos, a gente vai ver violência. E não violência verbal de um xingar na internet, não. Violência física. Que isso comece gradualmente a sair da internet e grupos quebrando o pau na rua. Me diga o que vocês pensam aí no comentário. Me deem essa ajuda, de fato. É uma ajuda que eu peço aqui. Eu preciso que vocês me joguem ideias aqui para que eu tente encontrar uma saída aqui. Deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro do canal aqui ou se torne um apoiador também no Apoia-se. Confira meus livros, tanto o sobre Bolsonaro quanto na pré-venda agora, que é o Rei dos Judeus sobre o Jesus Histórico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!